o vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Graça e a paz, meus irmãos, aqueles que estão aqui presentes hoje, aqueles que nos acompanham em casa, a graça e a paz, que Deus possa continuar nos instruindo agora a partir da sua palavra. A palavra foi cantada, nós oramos e agora nós leremos a palavra de Deus e na oração de que Deus nos instrua e transforme a nossa vida nessa noite, molde os nossos corações. Mateus capítulo 9, versículo 9. Mateus 9, 9. Evangelho do Senhor Jesus, registrado por Mateus, capítulo 9, versículo 9. Hoje nós não faremos como normalmente nós fazemos, não será o que nós chamamos de pregação expositiva versículo por versículo, nós faremos de uma maneira um pouco mais temática hoje. E o primeiro texto básico, o texto principal é esse texto que vai guiar a nossa meditação, inclusive no uso dos outros textos. Mateus capítulo 9, versículo 9, está escrito assim, eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem a leitura. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, no nome de Jesus, nós suplicamos, ó Pai, a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nós. Dirija-nos, ó Espírito Santo, a Tua palavra foi lida e nós suplicamos a Ti, ó Santo Deus, misericórdia, a Tua graça e a Tua direção, moldando os nossos corações, iluminando as nossas mentes, para que possamos compreender aquilo que o Senhor mesmo inspirou, e mais do que compreender, que possamos ser transformados e obedecer a Tua palavra. Se o Senhor não falar, ó Pai, aos nossos corações, nós sairemos aqui, ó Pai, da mesma forma, talvez piores. E livra-nos disso, ó Deus. Dependemos do Senhor. Transforma as nossas vidas e faze-nos discípulos do Senhor Jesus Cristo mais comprometidos. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto onde não existe dificuldade para entender o que está acontecendo aqui nesse texto. Eu vou até reler aqui, você acompanha. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, Jesus disse para esse homem, o Mateus, que lá em Marcos ele é chamado de Levi, em Lucas também. Mas Mateus, o Senhor Jesus Cristo disse para Mateus, segue-me. E qual foi a reação? Está aqui bem claro. Mateus se levantou e o seguiu. Ou seja, não existe dificuldade para entender o que aconteceu. Jesus chega para Mateus está lá trabalhando na coletoria, e Jesus usa uma expressão, segue-me. Mateus deixa tudo o que ele está fazendo, ele se levanta, se ele estiver sentado, se ele estiver em pé, ele continua em pé, mas ele deixa o que está fazendo e segue a Jesus. A dificuldade em relação a esse texto não é interpretativa, não é hermenêutica. Embora o texto seja simples, não existe nenhum tipo de complicação para entender, mas nós sabemos que, embora seja simples, o relato é muito simples de entender. Contudo, nessa simples história, talvez nós tenhamos aqui o maior desafio da vida cristã, que é fazer isso que Mateus fez. Texto simples, o ensino simples, mas esse texto simples de entender, talvez nele esteja, se não a maior, um dos maiores desafios na vida cristã. Deixar tudo e seguir o Senhor Jesus Cristo. Um autor do século passado, que morreu no final do século passado, que escreveu um livro sobre discipulado, o nome dele é James Montgomery Boice, conhecido aqui como James Boice. Ele afirmou que
a falta de um discipulado genuíno era uma característica do cristianismo lá no século XX. Eu creio que, em alguns aspectos, continua sendo, em alguns contextos, também característica de vários ambientes chamados de ambientes cristãos. Nós sabemos que discipulado não é um assunto trivial, não é um assunto secundário, um tema terciário na fé cristã. E nós podemos afirmar isso com toda certeza, baseado nas próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, quando Jesus Cristo, um pouco antes de ascender ao céu, quando Ele dá a chamada Grande Comissão, né, o nome que intitula essa programação de quinta-feira aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Ele disse: ide, fazei discípulos. E o imperativo, a ordem é fazei discípulos. Ide, indo, andando, voltando, enfim. O imperativo é fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito, até que eu volte. E eu tenho todo o poder, no céu, na terra, em tudo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, fazer discípulo é algo que é central na vida da igreja, individualmente e coletivamente. E esse é um outro texto, o texto que nós lemos, Mateus 9:9, é um outro texto que fala de discipulado. E aí vem esse nosso irmão do século passado, que faleceu no século passado, e disse que, infelizmente, mesmo em alguns ambientes cristãos, o discipulado tem sido negligenciado. E aí a pergunta que eu faço para a gente refletir juntos, nós aqui, os que estão em casa, é: quais seriam as explicações que dão base para esse quadro de ausência de discipulado? Como que a gente pode entender a negligência no assunto discipulado? Aqui eu quero fazer uso aqui das ideias do James Boyce. Ele deixa bem claro que existem vários motivos que podem explicar por que uma igreja, por que um cristão individual ou uma igreja no seu coletivo negligencia o discipulado. Existem vários motivos. Ele elenca 2 motivos. E aí reflete aí para ver se ele acertou. Ele deixa bem claro que uma igreja no coletivo ou um cristão individual, ele começa a negligenciar o discipulado, primeiro motivo, por causa de uma teologia defeituosa. E o que seria isso? Isso acontece quando? Quando que eu sei que eu tenho uma teologia defeituosa nesse aspecto da negligência do discipulado? É quando eu começo a separar a fé do discipulado, ou seja, quando eu começo a achar que é possível ter fé legítima, mas não ser discípulo de Cristo. Se eu acho que é possível ter fé legítima em Cristo, sem seguir a Cristo, já estou manifestando teologia defeituosa. Tem mais outros exemplos. Quando eu começo a separar a graça da obediência. Bom, já que tudo é pela graça, então a obediência não precisa fazer parte da minha vida. Não é assim. Quando eu começo também a achar que é possível aceitar a Cristo, usemos essa expressão, receber a Cristo como Salvador, mas não como Senhor. Então, quando eu começo a achar que essas coisas são possíveis, eu estou manifestando um entendimento errado do cristianismo, uma teologia defeituosa. É o chamado cristianismo sem cruz. E aí essa é uma característica, infelizmente, de vários ambientes cristãos no Brasil e fora do Brasil. O chamado cristianismo sem cruz. Pessoas que querem se identificar com a fé cristã, mas não querem saber de falar de pecado, falar de morte, falar de abnegação, falar de compromisso. É o cristianismo sem a cruz. É o cristianismo dizendo não às palavras de Cristo, que deixou bem claro. Se alguém quer vir após mim, 3 coisas: negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Hoje, infelizmente, em alguns ambientes é possível falar de cristianismo sem cruz. E ele continua deixando bem claro que esse tipo de teologia, essa pseudo-teologia, ela pode até colar, né, na gíria, né, ela até cola em momentos de paz, de ilusória paz.
Mas quando chegam os momentos de aflição e de tribulação, esse tipo de teologia evapora. Porque nos momentos de perseguição, quem é cristão de verdade prova o seu cristianismo enfrentando as dificuldades. Aqui no Brasil, nós não temos pelo menos não temos perseguição no nível físico, por enquanto, pelo menos em geral. Mas existem países, nós bem sabemos, né, nós conhecemos o que eu vou falar aqui agora, onde você se declarar cristão é você assinar o seu atestado de morte. Ou seja, essa pseudo-teologia pode até nos iludir em momentos de ilusória paz, de ilusória prosperidade, mas em momentos de tribulação, onde a fé é testada, vai embora. É ilusão, completa ilusão. Mas eu disse que existem dois, né? O James Montgomery Boyce, ele levanta duas explicações que poderiam, né, ajudar a gente a entender por que as pessoas acreditam que é possível ser cristão sem cruz, ser cristão sem discipulado. Primeiro, a aceitação de uma teologia defeituosa. Segundo lugar, a ausência de autoexame. O que é isso? Nós vivemos num contexto que é conturbado, frenético, ativista, corrido e de muitos compromissos. Existem, né, principalmente em cidades grandes como São Paulo, existem muitas coisas que nos distraem, existem muitas, entre aspas, programações imperdíveis, mas que na verdade não acrescentam absolutamente nada à nossa vida, não dão nenhum tipo de profundidade ao nosso cristianismo, não nos ajudam a amadurecer, não nos ajudam a descansar, pelo contrário, existem algumas programações imperdíveis, é assim que elas são vendidas, que só aumentam a distração, que só nos iludem e também aumentam o nosso vazio e a falta de sentido, inclusive em cristãos. E aí quando alguém chega e fala assim, ó, para um pouco, vamos respirar, vamos orar, vamos refletir. Se você pega uma pessoa que é muito frenética, ela vai achar que isso é perda de tempo. Para alguém que está no meio desse ritmo frenético, fazer uma autoanálise à luz das Escrituras é coisa de gente preguiçosa, quando na verdade a vida dessa pessoa está se perdendo. Então, recuperando então a ideia aqui, o texto deixa bem claro que Mateus simplesmente seguiu ao Senhor Jesus Cristo. E nós vivemos em tempos onde em vários lugares, graças a Deus, Deus tem preservado outros lugares, não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus, mas em alguns ambientes, e todos nós corremos esse risco, do quê? De às vezes acreditar numa teologia defeituosa, e de às vezes negligenciar algo que as Escrituras nos ensinam, que é fazer de tempos em tempos, sozinhos, junto com o irmão, fazer uma autoanálise radical à luz das Escrituras Sagradas. E aí cada um faz a sua reflexão individual, para saber quem somos nós nessa história aqui. E como que é possível mudar esse quadro? Se eu chego, faço uma autoanálise radical à luz do espelho perfeito que é a palavra de Deus, e de repente chego à conclusão de que se eu fosse Mateus, talvez eu não tivesse me levantado e seguido a Cristo. Se eu chego à conclusão de que eu falo muito da grande comissão, façamos a grande comissão, mas de repente, quando eu paro, eu às vezes posso chegar à conclusão de que na verdade esse ritmo frenético que eu tenho é só para tampar problemas profundos que eu tenho no meu coração. Às vezes é mais fácil orar publicamente do que orar sozinho. Eu sei que às vezes isso pode ser estranho, né? Eu sei que no geral, talvez seja mais difícil orar em público do que sozinho. Isso é quando tem timidez. Mas depois que você faz 1, 2, 3 vezes, você faz. Agora, às vezes, quando eu esqueço do discipulado, quando eu entro no automático na vida da igreja, orar em público, não é que seja fácil, mas você consegue. Agora, quando você está sozinho, sem ninguém por perto, a não ser você e Deus, às vezes você não consegue orar.
Às vezes você não vê muito sentido. Isso às vezes pode acontecer. O que fazer para mudar? Como mudar esse quadro? O que nós podemos aprender, reaprender, relembrar essa noite sobre discipulado cristão? E que relação existe entre discipulado e a grande comissão, além daquilo que nós já lembramos? Então quero separar em duas partes aqui bem rápidas. Primeiro eu quero lembrar sobre duas verdades fundamentais sobre o discipulado. E não tem nenhuma novidade no que eu vou falar. São duas verdades bem essenciais, básicas, fundamentais, sem nenhum tipo de invenção. Você já sabe o que eu vou falar. E depois algumas características do discipulado. Então, em primeiro lugar, duas verdades fundamentais sobre o discipulado. A primeira delas, que já tem sido repetido aqui várias vezes, reverendo Arival e todos os pastores têm repetido, é que todo cristão e cada cristão é um discípulo de Cristo. Todo cristão e cada cristão é chamado ao discipulado. Não existe cristão genuíno que não seja discípulo genuíno do Senhor Jesus Cristo. Não estou falando de ideias de perfeição aqui. Nós somos imperfeitos. Não é isso que a gente está discutindo. O que a gente está discutindo o que nós estamos colocando aqui todos. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você criança, adolescente, jovem, senhor, senhora, você que é recém-convertido, de uma semana, de um mês, ou você que já tem 30 anos trabalhando, 40 anos trabalhando na igreja, você que tem 16 anos ou 90 anos, se você é um cristão, uma cristã, você é um discípulo, você é uma discípula do Senhor Jesus Cristo. Todos nós, e não existe exceção. Essa é uma primeira verdade. Diz que não tinha novidade. Mas normalmente nós erramos no óbvio. Normalmente os grandes tropeços que nós temos na nossa vida, eles não ocorrem por questões mirabolantes. É porque nós esquecemos ou deixamos de fazer o arroz e feijão. Todas as vezes que nós desviamos, todas as vezes que nós começamos a acumular sujeira no coração, você pode ter certeza absoluta. É porque eu comecei a negligenciar oração, eu comecei a negligenciar leitura da palavra, eu começo a negligenciar, por consequência, o congregar com os irmãos na igreja. Aí eu vou começar a pensar outras coisas, eu vou começar a justificar a minha não leitura, a minha não oração, a minha não vinda mais na igreja. Os irmãos que antes eu gostava, mesmo sabendo que eram defeituosos como eu começo a xingá-los de hipócritas, a igreja é cheia de gente hipócrita, e eu começo a ter um tantão de desculpa. É porque eu comecei a errar no arroz e feijão. Bíblia, oração e o congregar com os irmãos. Não é nem esse negócio de ficar 40 dias fazendo jejum, não é isso. A gente erra nesses três básicos. Deixei de orar, deixei de ler a palavra e deixei de congregar. Não é que agora você vai começar a desviar, você já se desviou. Então, todo cristão genuíno é um discípulo genuíno. E é chamado ao discipulado. E a segunda verdade é que ser discípulo de Cristo significa ter sido salvo por Ele e para Ele. Ninguém aqui é discípulo de um outro homem ou de uma outra mulher, de um profeta ou de uma profetisa, não. Um discípulo de Cristo é alguém que foi salvo por Cristo, chamado para seguir o Senhor Jesus Cristo, para se encantar com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, para continuar ouvindo as palavras do Senhor Jesus Cristo. Assim como os discípulos falaram, né? Para quem nós iremos? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós gostamos sim de outros irmãos, aprendemos sempre com outros irmãos, não somos autossuficientes, nós precisamos uns dos outros. Não existe cristianismo sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Acabei de falar, da congregação. Nós somos salvos individualmente para fazermos parte de uma coletividade, que é a igreja, para viver em unidade, que é um baita de um desafio, que é só pela graça de Deus.
Sempre, somente pela graça de Deus. Mas nós somos salvos, o nosso alvo, a nossa meta, o nosso olhar deve estar sempre fixado no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para meditar na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na obra do Senhor Jesus Cristo, que é inesgotável. Não é verdade quando de repente alguém pensa assim, tudo que Cristo já falou, tudo que Cristo fez, eu já consegui esgotar, eu quero mais. Isso não existe. Porque a pessoa de Cristo é inesgotável, a obra de Cristo é inesgotável, as palavras de Cristo são inesgotáveis, inexauríveis. Eu não consigo esgotar tudo que está ali. Não é à toa que alguém define a fé cristã como sendo conhecer a Cristo, prosseguir em conhecer a Cristo e permanecer em Cristo para sempre. Quando eu acho que eu já estou fazendo tudo e está muito chato e eu quero mais, é o seu erro de avaliação que diz isso. Porque é impossível estar em Cristo, prosseguir em estar em Cristo e permanecer em Cristo e experimentar frieza. Impossível. Tem alguma coisa errada na sua noção de estar em Cristo. Então, esse é o primeiro ponto da nossa reflexão. Lembrar junto com vocês essas duas verdades fundamentais sobre o discipulado. Todo cristão é um discípulo. E todo cristão, sendo um discípulo, lembre-se do fundamento disso. Você foi salvo por Cristo, para viver vivendo em Cristo, olhar para Cristo para sempre, absolutamente para sempre. E a segunda parte, eu quero lembrar rapidamente de 5 elementos do discipulado. Quando Cristo disse, segue-me, o que estava implícito nesse segue-me que Cristo disse para Mateus? Em primeiro lugar, obediência. Quando ele disse, segue-me, era para seguir. Obediência em primeiro lugar. E aqui é possível que alguns analistas mais modernos ou pós-modernos olhem para essa história, para esse relato de Mateus 9:9. Jesus Cristo chega em Mateus, fala, Mateus, segue-me. Mateus se levanta, deixa tudo que está fazendo e segue a Cristo. É possível que alguns olhem para essa atitude de Mateus e vejam aí algum tipo de irracionalismo, de fanatismo, de obediência cega. Mas o que define a atitude de Mateus não é você, não sou eu, não são os analistas da CNN ou de qualquer outra televisão, não. É o próprio Cristo. O mestre da interpretação perfeita é o próprio Cristo. Embora algumas pessoas chamem isso de irracionalismo, fanatismo, uma atitude irrefletida, o que Mateus fez foi o equilíbrio mais radical que existe. Foi a atitude que todos nós gostaríamos lá no fundo de fazer. Provavelmente todos nós aqui já experimentamos um pouco disso, já falhamos nisso, e eu tenho certeza que todo cristão, no fundo, quer agir diariamente como Mateus. Cristo dizendo, faça isso, e você simplesmente faz. Isso não é irracionalismo, isso não é atitude fanática, isso não é atitude irrefletida, isso é a obediência mais perfeita que existe. Fidelidade, obediência. Na nossa sociedade, não só na nossa, desde quando o mundo é mundo, na verdade desde Gênesis 3 para frente, desde a queda, o homem ele está morto nos seus pecados e ele não consegue por ele mesmo obedecer a Deus. De forma que quando ele ouve imperativos como esse, segue-me, o que ele diz lá no fundo é não sigo. E a nossa sociedade, a cultura nossa, pós-moderna, moderna, hipermoderna, enfim, nós somos ensinados que imperativos são impopulares. Convites com garantias são populares. Se eu faço um convite para você e garanto que se você me seguir eu garanto isso, isso e isso, de repente você até começa a vir para o meu lado. Agora simplesmente, venha, cale-se, levante e venha. Imperativos simplesmente não são populares. Só que aqui quem está dando o imperativo é o dono de tudo. É o Senhor sobre tudo e sobre todos. E Ele não está falando, venha, se você vier,
Ah, você não gostou do segue-me? Eu vou pedir de outro jeito. Não, ele não fala isso. Segue-me. A garantia é simplesmente ele. Quem é de Cristo vai seguir. Quem não é de Cristo não vai seguir. Tem outro texto que eu quero ler com você. João capítulo 11, versículo 43. João 11, na verdade começa lá no 39. João 11, 39. João capítulo 11, 39 está escrito assim: então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Preste atenção no 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Parece que não tem nada a ver o que eu estava falando com isso daqui. Tem. Aqui Jesus Cristo vê Lázaro morto e simplesmente pelo poder da sua palavra, ele diz: saia. O que ele disse aqui? Lázaro, vem para fora. Lázaro morto, biologicamente, ele levanta e vem. Qual milagre é mais poderoso? O de Lázaro ou de Mateus? A gente não vou entrar nessa seara, mas ambos são milagres. Quando alguém que estava morto espiritualmente responde sim a Cristo, milagre. E isso que aconteceu com Lázaro também, milagre. É o que em teologia os teólogos reformados chamam de irresistível graça, chamado irresistível. Não é que, perceba, quando Cristo disse para Mateus: levanta-te, segue-me, na verdade, né? Segue-me. Mateus não ficou brigando com Cristo e Cristo falou: já que não quer seguir, eu vou pegar você pelo braço e vir. Não. O chamado é irresistível. Você pode resistir à pregação de um pregador. Isso você pode. Fala não, se levantar e ir embora. Porque a palavra do pregador não tem poder. Você pode xingar o pregador, você pode jogar tomate no pregador, depois ele ter feito o melhor sermão, você fala assim: ó, não acredito em nada do que você disse. Isso você pode fazer. Agora, o que uma pessoa nunca vai poder fazer é, quando um pregador falho abre as Escrituras, prega as Escrituras, e o Espírito Santo toca no coração daquela pessoa, é impossível resistir. E não é que a pessoa: não, eu não quero crer. Não, você vai crer sim, puxando a orelha. Não. Isso a gente faz. Né? Às vezes o filho desobedece. Não, você vai fazer. Não. O Espírito Santo é perfeito. Ele toca no coração. A pessoa que estava cega, agora ela consegue se ver pecaminosa, horrível, suja, nojenta. E ela corre para a cruz de Cristo. Irresistivelmente. Nós somos imperfeitos, as nossas ações são imperfeitas, a ação de Deus, ela é sempre perfeita. Então, primeiro elemento, obediência. Mateus obedeceu. E no discipulado, essa é a primeira característica, obediência. Segunda característica, arrependimento. Lá em Lucas 5,32, você conhece esse texto: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Não existe discipulado sem arrependimento. Uma pessoa que não se vê pecadora, ela não vai ter motivos na cabeça dela para se arrepender, e não existe discipulado sem a pessoa se ver pecadora e se arrepender. Obediência, arrependimento. Cristo veio chamar não os sãos, até porque eles não existem. Todos são doentes,
Todos são pecadores. Existem aqueles que se veem como pecadores e aqueles que não se veem como pecadores. Aqueles que se veem como pecadores, pela graça, primeiro, isso só acontece pela graça de Deus. Eles vão se arrepender e eles já estão na estrada do discipulado. Obediência, arrependimento. Terceira característica, submissão. Submissão é uma palavrinha que vem de submeter e é formada por outras duas palavrinhas, sub e mito ou mitere, que basicamente significa colocar-se sob a autoridade de outro. Submissão é isso, se colocar ou estar colocado sob a submissão de outro. Detalhe, não existe, nunca existiu, não existe e nunca vai existir um ser humano que não seja submisso a algo ou alguém. Ninguém é neutro nisso. Alguém definiu a salvação como uma troca de senhores ou uma troca de escravidão. Antes nós éramos escravos do pecado. Nosso senhor era o pecado. Nós estávamos submissos ao nosso senhor, pecado. Vendidos ao nosso senhor, que era o pecado. Mortos espiritualmente e condenados ao inferno de fogo. Salvação, troca de senhores, resgate. Agora temos um outro Senhor, Jesus Cristo, não é mais o pecado. Estamos submissos. Cristo nos colocou sobre o seu jugo. Antes era o jugo do pecado, agora é o jugo de Cristo. Estar sobre o jugo do pecado é tragédia, é desgraça, literalmente. Estar sobre o jugo de Cristo, leve, é a realidade mais libertadora que existe. Não é à toa que Agostinho dizia, né? Faze-me escravo de ti e serei livre. Todos são escravos de alguém ou de algo. Ser humano, isso está na estrutura do ser humano. O ser humano não foi criado para viver numa região neutra sem servir a algo ou alguém. Nós sempre servimos a alguém. E se você bate no peito e fala assim, eu não sirvo a ninguém. Não, você só não sabe, você serve a você mesmo. E na verdade você mesmo tem outros nomes. Você serve ao pecado, você serve ao diabo. Não existe outra possibilidade. Não existe uma outra possibilidade. Você sempre serve a algo ou alguém. Ou você está no pecado, ou você está em Cristo. Ou você está no primeiro Adão, ou você está no segundo Adão. Todos nós nos submetemos a algo ou alguém. E aí o Senhor Jesus Cristo, no texto conhecido de Mateus 11, 28, 30, ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis aquilo que todos querem, real descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo e o fardo do pecado são pesadíssimos e destruidores. O jugo e o fardo de Cristo são leves e redentores, transformadores. Seguir a Cristo é se submeter ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. 3 características então: obediência, arrependimento, submissão. A 4ª e penúltima característica, compromisso. O discipulado envolve o compromisso do discípulo com o mestre. Aqui eu quero lembrar, né? Sei que todos aqui devem gostar de filmes. Eu lembro de um filme lá no final dos anos 80, início dos anos 90, né, que eu gostava muito lá de um ator, né, que não era tão bom assim, mas na minha época todo mundo queria ser ele. Na minha época, quando eu tinha meus 14, 15, 16 anos, todo mundo queria ser Jean-Claude Van Damme. Todo mundo queria ser Van Damme. Talvez não todo mundo, mas a maioria, eu queria ser. Fazer aquela abertura da perna, lutar como ele lutava, enfim, aquela coisa toda. Hoje, quando eu assisto os filmes do Van Damme, são ruins. Mas tem um ainda que eu acho bom até hoje. Não em tudo, é ruim em várias partes, mas tem ainda uma coisa que eu gosto até hoje, né, baseado na história real de um cara chamado Frank Dux, o grande dragão branco. Né? E o que eu gosto não é nem a luta mal feita, né? O pé passava bem longe e o cara caía, enfim, as lutas péssimas, horríveis.
Mas o que eu mais admiro e gosto ainda no filme O Grande Dragão Branco do Van Damme é a relação que existia, né, no filme entre o discípulo e o mestre. Né? Então, baseado lá na história real, o personagem do Van Damme, uma hora ele diz assim, que ele queria lutar um campeonato todo, né, daqueles cheio de sangue lá, e eles ficavam, né, demonstravam lá uma preocupação com o Van Damme: não vai fazer isso não, você vai se machucar. E aí a frase dele é: eu quero honrar o meu Shidoshi, que é o mestre dele. Eu quero lutar no comitê, que era o nome do campeonato lá. Por quê? Motivação dele, propósito dele, objetivo dele. Eu quero honrar o meu mestre, honrar o meu Shidoshi. E aqui nós temos, né, esse compromisso. Todos nós temos não somente um compromisso, nós temos vários compromissos na vida. Compromissos em casa, compromissos na igreja, compromissos no trabalho, compromissos com os amigos, né? A gente tem compromisso com os nossos entretenimentos, né? Quem gosta de futebol, então quarta-feira, não quer abrir mão da quarta-feira à noite para assistir o seu time de futebol. Se não gosta, eu quero zerar a minha série, enfim. Nós temos vários compromissos. E se temos vários compromissos, obviamente temos que ver as prioridades dos nossos compromissos. Qual é o seu? Qual é o meu compromisso, o mais prioritário? O prioritário dos prioritários. Aquele que você não pode abrir mão, de jeito nenhum. São vários. Mas qual é o principal compromisso? O compromisso dos compromissos. Lembre-se que, isso aqui você já ouviu também, que o discipulado não é uma corrida rápida de 100 metros, mas ele é como se fosse uma maratona que vai durar a vida toda. Existem altos e baixos, certezas e momentos de dúvidas, alegrias e tristezas profundas, inclusive na igreja, momentos de empolgação e momentos de desânimo. Existe sede, existe fome, convicção, teimosia, grandes saltos e infelizmente existem quedas, momentos de comunhão com os irmãos, de arrepiar, mas existem momentos na igreja, às vezes, de solidão. Existem emoções, experiências, todas que fazem parte de uma maratona, e é necessário a ordem: seja perseverante. Nós desanimamos, e aí vem a palavra do nosso mestre: persevere. Persevere, porque o fim dessa maratona não é incerto. No fim dessa maratona tem o nosso Senhor esperando com a coroa da vida. Quero terminar com mais 2 textos aqui. Mateus 10, 22 diz assim, Mateus 10, 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E quando você conseguir perseverar até o fim, e quando você, de repente, você foi no funeral de uma irmã e uma irmã em Cristo, que você tem certeza que ele morreu com Cristo, ele perseverou até o fim. Ele perseverou, mas foi graças a Deus. As duas coisas ao mesmo tempo. As duas coisas ao mesmo tempo. Nós só conseguimos perseverar porque o Espírito Santo persevera por nós. Então já que é o Espírito Santo que vai perseverar, eu não vou fazer nada. Isso está sinalizando, no mínimo, uma doença na sua fé. Se é que tem fé. As duas coisas ao mesmo tempo. Aqueles que acreditam na soberania de Deus e que são totalmente dependentes de Deus, são aqueles que mais se consagram, e aqueles que mais querem perseverar. E quando você consegue, você não bate no peito e fala assim, é porque eu consegui. Não. Você sabe, você se ajoelha, e chorando de alegria, você levanta as mãos para os céus e fala: Senhor, obrigado porque tu me deste força para vir até aqui, porque se não fosse a tua força, eu não conseguiria. É você que perseverou, graças a Deus. Essas são algumas das características do discipulado. Quero terminar aqui com algumas aplicações. Em primeiro lugar, ser cristão não é algo pequeno. Não é algo trivial. É um chamado a uma vida transformada que envolve autonegação,
morte para o ego, mortificação da carne, vivificação do espírito, confiança em Deus, dependência de Deus e caminhada diária com Cristo. Sim, existem dificuldades, mas essa é a única vida que existe. A outra opção é morte. Existe dificuldade, mas lembre-se do que aquele que experimentou a maior de todas as dificuldades venceu. Se vocês estão cansados, venham a mim. Venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Uma segunda aplicação, relembrando, todo cristão é um discípulo de Cristo. O discipulado é para todo aquele que tem Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Lembre-se também que a caminhada, ela ainda não terminou. Todos nós aqui, todos nós temos passos a serem dados. Todos nós. Individualmente, coletivamente, todos nós estamos nessa caminhada e não estamos sozinhos. O Senhor Jesus Cristo está conosco. E termino com uma frase de uma autora chamada Madame Guyon, que disse o seguinte, ela escreveu um livro chamado Experimentando as Profundezas de Cristo, e ela diz assim: se você tem sede, venha para a água da vida. Não desperdice seu tempo precioso cavando cisternas que não retêm água. Se você está faminto e não encontra nada para satisfazer a fome, venha. Venha e seja satisfeito. Você que é pobre, venha. Você que está aflito, venha. Você que está sobrecarregado com seu fardo de misérias e dores, venha. Você será confortado. Você que está enfermo e precisa de médico, venha. Não hesite, não duvide por causa dos seus males. Tenha certeza, isso aqui sou eu que estou falando e termino. Tenha certeza de que a convicção de que você é um miserável te credencia a ir para Cristo. Ela não deve fazer com que você fique distante de Cristo. Se você tem convicção de que você não merece e você é um miserável, isso não é a negação de que você vai para Cristo, não, é o contrário. Essa é credencial que você tem que ir para Cristo, porque Ele veio para você. Ah, mas eu já fui da igreja, já tentei várias vezes. Venha, continue indo para Cristo. E aí ela termina assim: venha ao Senhor e mostre-lhe todas as suas moléstias, as suas misérias, e elas serão curadas. Entregue o seu fardo a Ele, deixe tudo aos pés da cruz, vá até Cristo e descanse nele. A vida cristã consiste em conhecer a Cristo, permanecer em conhecer a Cristo e ficar em Cristo para sempre. Para sempre. O que isso tem a ver com a grande comissão? Absolutamente. Na verdade, o que isso não tem a ver com a grande comissão? Não existe grande comissão sem essa verdade. A grande comissão foi dada pelo Senhor Jesus Cristo, e Ele disse: ide, fazei discípulos. Caminhar com gente é difícil caminhar comigo, caminhar com você, mas essa é a estrada que Cristo nos deu. Que Deus possa fortalecer a nossa fé, que Deus derrame a sua misericórdia, a sua graça sobre cada um de nós, e que nós possamos caminhar a caminhada do discípulo do Senhor Jesus Cristo, olhando para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos. Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Pai, pela perfeição da Tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque pela Tua graça, pelo Teu amor, o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, se tornou carne, foi humilhado, foi até a cruz, pagou o preço do pecado, concretizou uma obra perfeita na cruz do Calvário, matou a morte com a sua própria morte, ressuscitou, ascendeu aos céus, deixou o Espírito Santo morando com o seu povo e deixou bem claro que voltaria para levar a sua igreja. Ensina-nos, ó Santo Deus, eterno Pai,
a confiarmos e amarmos a Ti, ó Deus, sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, e a caminhar a caminhada cristã, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Pedimos, ó Pai, perdão, pedimos, ó Pai, a Tua misericórdia, anima-nos, sustenta-nos. O Senhor, ó Deus, conhece a cada um de nós, ó Pai, e nós suplicamos, tem misericórdia de nós e transforma as nossas vidas. Faze-nos discípulos e discípulas do Senhor Jesus Cristo, que honram a Ti, ó Santo Deus, que pregam a Tua palavra, que dão testemunho, e que quando erram, que quando falham, que quando pecam, se arrependem e voltam para o Senhor Jesus Cristo. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém.